a gente reduziu de 2 dias, 48 horas, para apenas 37 segundos o processo de inclusão de uma vida dentro dessa operadora. Por quê? Quando a gente fez esse entendimento, o projeto ele não era vamos implantar uma IA. O projeto era preciso resolver um problema de negócio. Olá, seja muito bem-vindo ao Fala Aí, o podcast que traz as maiores lideranças de tecnologia do Brasil para discutir tecnologia, mas sobretudo inteligência artificial. Nesta edição, eu converso com Daniel Calero, diretor de transformação digital e inovação da Tivit. Daniel, obrigado pela presença aqui no Fala Aí. Estava na hora de você estar aqui. Eu começo lembrando para a nossa audiência, eu tive recentemente num evento com o Daniel, o AI Brasil Summit, e me chamou muito a atenção um dado que você trouxe no palco deste evento, com uma aplicação exclusiva em um plano, em uma operadora de saúde, que você conseguiu, né, através da AI, reduzir, eu não lembro exatamente se era um atendimento de muitas e muitas horas para segundos. Sim. Como é que isso foi possível, Daniel Calero? Primeiro, obrigado pelo convite, Bruno. Obrigado, né, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema, né? Falar sobre IA, ele aparentemente é fácil, porque está muita gente falando. Né? Como tem muita gente falando, tem muito conteúdo, tem muita coisa, né, para ser explorado nesse tema de inteligência artificial. Porém, nós vimos, né, que alguns dados, por exemplo, o MIT trouxe um estudo recente que 95% das aplicações de IA não estão trazendo resultado. Então você imagina, né, você acabou de citar esse caso que eu vou contar um pouquinho, mas se a gente tem muita gente fazendo, muita empresa falando, muita empresa fazendo, e aí você tem 95%, e é um dado que realmente, conforme nós estudamos o mercado, vimos, né, o que está acontecendo, ele se transforma em realidade. Muitas empresas fazendo um buzz, fazendo, né, um barulho com esse tema, porém não está alcançando os resultados esperados. Esse caso que você falou é muito interessante porque é inteligência artificial na prática. A IA não é novidade, a gente tem inteligências artificiais desenvolvidas pela nossa equipe na Tivit, né, há muitos anos, né, nós sabemos lá desde 56 que existe esse tema de inteligência artificial que se começou a falar. 1956 que se começou a falar de inteligência artificial, mas somente agora, né, de 2022 para cá, com o advento do ChatGPT, que foi tão precursor desse momento da IA generativa, ele trouxe esse assunto à tona. E quando a gente fala dessa questão de muitos não darem certo, é porque muitas empresas, muitas pessoas querem propor um atalho, mas não conhecem o caminho. Mas esse dado, né, essa pesquisa ficou muito conhecida pelo MIT, né, Sim. por conta do alto índice, né? A gente está falando de 95%. E aí que entra essa sua resposta. O que explica, na sua avaliação, esse número tão alto de não resultado nas companhias globais que usam AI? O que justifica é realmente um pouco dessa questão de você querer aplicar a IA sem ter um objetivo. E aí eu vou voltar para o começo da sua pergunta, né, sobre o caso que nós fizemos ali, que reduziu muitas horas. A gente reduziu de 2 dias, 48 horas, para apenas 37 segundos o processo de inclusão de uma vida dentro dessa operadora. Por quê? Quando a gente fez esse entendimento, o projeto ele não era vamos implantar uma IA. O projeto era preciso resolver um problema de negócio. O meu problema é, quando eu vou escalar a minha empresa, crescer a minha empresa, eu preciso aumentar o meu back-office drasticamente. E os meus clientes estão insatisfeitos. Então imagina, você quer contratar um plano de saúde, um seguro, e você fica 2 dias esperando para saber se o seu documento foi aceito ou não. Nos dias de hoje é algo impensável. Então essa empresa ela tomou a decisão de falar assim, como que eu resolvo este problema? A IA ela foi uma forma, ela foi um meio. Ela não foi o fim. Ninguém queria implantar uma IA.
Eles queriam resolver um problema de negócio. E esse problema de negócio foi resolvido da seguinte forma. Nós fizemos um entendimento, um discovery, né, um assessment que nós falamos, entendemos o processo e por meio desse entendimento, aí sim, no meio do processo, teve uma IA. Nós tivemos OCR, que é uma tecnologia de extração de caracteres de imagem, nós tivemos RPA, e em algum momento ali também tivemos IA generativa. Né? Nós utilizamos por quê? Para fazer o entendimento da documentação, saber se aquele RG é um RG, se aquele CPF é um CPF, se aquele documento bate com as informações que deveria. Colocamos, inclusive, para você ter ideia, visão computacional, que ela olha um documento e fala assim, poxa, isso aqui está fora, né, de um padrão, esse logo não está no lugar certo, ou não tem o logo que deveria. Este processo, ele não foi um processo para implantar uma IA. Ele foi um processo para resolver um problema de negócio. E esse dado de muitas empresas não estarem obtendo resultado, ele vem muito disso, de você querer resolver a implantação de uma IA e não um problema de negócio. Nós vimos, eu tenho conversas com muitas empresas, a Ativity é uma multinacional brasileira, né, recém-adquirida por um grupo multinacional também, que está na Europa, em mais de 21 países, o Grupo Almaviva, e nós trabalhamos com muitas empresas. Eu tenho reuniões com grandes empresas do Brasil todos os dias, e muitas delas chegam e falam, poxa, Caleiro, eu preciso implantar uma IA. Mas o foco não é implantar uma IA. É porque muitas vezes colocou na meta do CIO, do CTO, implantar uma IA. Aí que vem o grande problema. Mas o cara, o executivo, ele precisa chegar com um problema. Um problema de negócio. Porque assim, a IA, ela está aí como tecnologia. Ela vai ser um meio para resolver aquele problema. Exatamente. Ou seja, não chega para o Caleiro com essa frase, implementa uma AI. Chega com problema. Chega com problema. Você gosta de resolver problemas. Nós somos movidos a resolver problemas de negócio. Imagina, você acorda para resolver problema todo dia, né? Todo não parece dia. Ser... Nosso trabalho é resolver pepino e Sim. problema. Deixa eu trazer uma notícia envolvendo a Ativity, porque a Ativity, como adiantou o Caleiro, ela foi vendida esse ano pelo grupo italiano Almaviva, né? A Almaviva comprou 100% da Ativity e formou aí uma companhia com receitas de 12 bilhões de reais. Isso. Ativity, para quem não conhece, ela é uma companhia de tecnologia, vocês vendem soluções digitais, vocês vendem cibersegurança, vocês vendem produtos também de inteligência artificial, é isso? Isso. O grande ponto é que o foco não é vender. O foco, nós trabalhamos vendendo, obviamente, tecnologia. Mas o nosso foco é como que nós conectamos a tecnologia para realmente resolver os problemas de negócio. Por isso que muitas das vezes, Bruno, quando fala vender, o vendedor ele vai querer te vender a qualquer custo. Você pode não querer um copo de água nesse momento, você não está com sede, mas um vendedor ele vai te vender um copo de água porque ele vai te forçar aquilo. Então o processo na Ativity ele é um pouco diferente. Não é uma venda de te forçar alguma coisa. Nós vamos entender a sua necessidade e falar como que nós resolvemos. A Ativity ela é uma multinacional brasileira com mais de 25 anos de atuação no mercado e que ela iniciou uma jornada com infraestrutura. E ao longo desses 25 anos, ela foi pivotando para serviços de tecnologia. Então, hoje a Ativity ela é uma empresa que ela vende e trabalha e faz projetos de transformação digital, na qual a gente faz toda a parte de desenvolvimento, sustentação, implantação, jornada de dados, inteligência artificial, IoT, todas essas tecnologias. Essa é a diretoria que eu sou responsável, né, por todas essas tecnologias. E nós temos também cibersegurança, então temos toda a jornada, um dos maiores NOCs, né, Centro de Cibersegurança da América Latina é da Ativity. Hoje nós temos aqui no Brasil, estamos montando um outro em outro país aqui da América Latina também, em breve vai ser lançado. Temos também toda a jornada de nuvem, então os principais players, além de ter a nuvem privada da Ativity, temos Microsoft, AWS, Oracle, Google, os principais players. Então nós fazemos toda a jornada, desde transformação digital, cibersegurança, cloud, ERP, CRMs como SAP, Dynamics. Nesse caso, com essas gigantes de tecnologia que você falou, qual que é a relação? Como é que é a relação Ativity com a Microsoft? Eles são nossos parceiros. São parceiros. Sim, nós temos eventos em parceria, feitos em conjunto com a Microsoft. Então nós temos desde revender os serviços deles, como fazer toda a implantação junto com eles também. Bom, você está falando o leque de opções da sua companhia, mas sem grandes surpresas, Caleiro. Eu acompanho a companhia há algum tempo, sem grandes surpresas.
eu vi que a cibersegurança e a inteligência artificial foram as áreas nos últimos tempos que mais cresceram, ou seja, a companhia foi impulsionada por essas áreas, né? Em termos de cibersegurança e inteligência artificial, sobretudo inteligência artificial que está no seu guarda-chuva, o que vocês mais têm feito aos clientes de vocês? Você citou um belíssimo de um exemplo na palestra que eu acompanhei e também, né, no evento que eu acompanhei esse ano e também aqui no Fala Aí, sobre a operadora de saúde, né, que vocês reduziram de horas para 37 segundos. Segundos, né? Tá. Exato. O que vocês têm feito nessas áreas que têm impulsionado tanto os negócios da sua companhia? Quando você fala de cibersegurança, hoje não tem como desenvolver algo, fazer um projeto, sem que você utilize a caixa de ferramentas de cibersegurança. Então, a cibersegurança ela vai desde o momento em que você precisa se defender de um ataque, em que você faz, né, a proteção ali em momento que você está sendo atacado, ou toda a parte anterior, que é usar as camadas de proteção. Então, quando nós desenvolvemos algo na Tivit, e hoje nós falamos que a área de digital, que é o guarda-chuva, né, a área que eu sou responsável, ela conecta todas as outras áreas da Tivit. Então, quando nós vamos desenvolver algo, nós normalmente fazemos em nuvem. Quando nós vamos desenvolver algo, normalmente usamos todas as caixas, né, da cibersegurança. Nós temos um produto chamado Tivit Defense, que é um produto de cibersegurança e que ele atua em toda a jornada da cibersegurança, de ponta a ponta. E nosso desenvolvimento sempre envolve toda essa parte, inclusive quando é feito em nuvem, né? Então, toda essa jornada de conexão das áreas da Tivit com a nuvem, com a cibersegurança, é feito pela nossa área. Esse caso, né, que nós comentamos, nós reduzimos de 48 horas para 37 segundos e essa companhia, ela até divulgou numa premiação que teve do IT Forum, ficou entre as 100 empresas mais inovadoras do uso da tecnologia, assim como a Tivit também ficou, que ela economizou em 2024 36 milhões de reais com esse processo antifraude. Então, não é só um processo de você reduzir o tempo e a experiência do seu cliente. Esse é um dos mais importantes, esse era o marco. O segundo ponto é redução de fraude, reduziu 36 milhões de reais. Inclusive, teve 99% de mitigação de erros. Para você ter ideia, quando esse processo era feito, essa empresa ela analisava manualmente entre 32 a 40 documentos. Então você imagina, um ser humano pega ali um documento e fala, poxa, isso aqui não é fraude, isso aqui é fraude, isso aqui é fraude, isso aqui não é fraude, fica olhando. O que acontece com nós seres humanos? A gente falha, muitas das vezes. O nosso olho ele fica ali, né, um pouco viciado. E aí nesse processo nós pedimos para a empresa, assim, me dá X documentos, uma quantidade de documentos fraude, mas não fraude. E nós treinamos o modelo, foi um modelo treinado, né, com base de isso aí, fraude, isso não é. Quando nós passamos os mesmos documentos no modelo, ele criticou fraude onde o ser humano falou que não tinha fraude. Então, isso mostra o quanto a inteligência artificial ela é efetivamente mais eficiente do que necessariamente o humano em alguns trabalhos repetitivos. Então, esse processo de conectar segurança, nuvem, escalabilidade, né, rapidez, agilidade, junto com a transformação dos negócios, é o que traz resultado. Nesse mesmo processo, Bruno, nós tivemos lá uma situação em que o time jurídico analisava por uma das propostas, né? Então, ele olha lá se está dentro das cláusulas, se teve algum problema, olha todas as cláusulas. Nós fizemos uma IA generativa, que ela analisa esses documentos, traz os principais pontos e reduzimos o tempo do time jurídico em 68%. Sabe o que é você pegar uma equipe jurídica e economizar 68% do tempo dela numa análise documental? É algo muito impressionante. Mas na área jurídica, né, é que a gente tem visto grandes avanços e aplicações também, né? Sim. Por isso que impressiona quando você fala... Aqui no Brasil também o setor financeiro a gente vê grandes avanços, mas é interessante você falar de saúde, de operadora de saúde, porque com as pessoas que eu converso, isso no mundo todo, né? Sim. Você vê uma avenida de opções e possibilidades na área de saúde ainda que dá para fazer, né? Aliás, você tem inclusive gigantes de tecnologia, o caso da Amazon, que investe em empresas de AI para avançar no setor de saúde, porque tem muita possibilidade pela frente, né? Tem. A área de saúde ela é uma área muito promissora para o uso da inteligência artificial. A área de saúde ela já é
né, uma grande adepta da tecnologia há muito tempo. Nós temos cirurgias robóticas, análise de imagens com inteligência artificial há muitos anos. Então, a área de saúde ela já vem, né, com avanços muito grandes. E agora, com esse advento, né, que a inteligência artificial generativa trouxe, de possibilidades, né, de análises mais aprofundadas do que apenas um modelo em que ele era programado ali para ter exatamente aquele comportamento, nós temos opções de, por exemplo, né, toda a parte de testes de medicamentos de forma artificial, né, fazer testes com bases de dados fictícias, né, trazidas ali por inteligência artificial, montadas por inteligência artificial, toda a parte de análise de imagens, análise de riscos de pessoas em leitos. Então tem uma série de tecnologias hoje que a área de saúde vem se beneficiando e vem avançando muito. Acho que a área da saúde é uma das que, assim como a saúde, como o financeiro, eu acho que são as duas principais áreas que hoje vão se beneficiar e estão se beneficiando muito da inteligência artificial. Bom, dentro da Tivity, o Daniel Calheiro comanda um timaço aí de 500 profissionais, né? Bastante gente só Sim. na sua área. Como se identifica e forma grandes times de tecnologia, Daniel? Olha, hoje em dia é muito difícil você contratar bons profissionais, né, do mercado que estejam disponíveis. Normalmente você vai ter que disputar com alguém. Então, se o profissional ele está numa empresa, você vai ter que pagar mais, ou você vai ter que dar um desafio muito melhor para ele, que ele vai se motivar. Então, não é tão simples. A formação de profissionais hoje é muito importante. É o maior desafio do setor de tecnologia? Olha, hoje o maior desafio é esse. Porque, assim, achar profissionais de tecnologia qualificados. Tá. Porque, assim, infraestrutura hoje para rodar IA, para rodar outras coisas, poxa, tem um monte. Isso, né? Isso tem não é um problema mais. Não é mais um problema. Tá. Inclusive, a gente tem investimentos muito grandes de Big Techs. Né? A própria Qualcomm recentemente publicou ontem, na segunda-feira, que ela está investindo agora em chips de NPUs, que é similar a GPU, né, que é onde roda as AIs, porém mais para rede neural. Então, ela está investindo muito para competir. Essa notícia ontem, a gente acompanha as atualizações. Então, a Qualcomm ela vem para brigar de frente ali com a NVIDIA. Então, infraestrutura não é mais um problema. Algoritmos, tecnologia não é mais um problema, mas profissionais são. Então, hoje nós temos, por exemplo, na Tivity, uma grande universidade de profissionais. Universidade? Nós temos 2 programas. Um de estagiários, em que nós pegamos pessoas de faculdades ali em começo de carreira, né, em começo de curso. Em geral, qual o curso treinar. Que você mais gosta para o seu time? Tem um curso? Uma engenharia da computação? Então, é que a tecnologia, no nosso time, nós não temos só desenvolvedores. Nós temos desenvolvedores, temos designers, temos pessoas de produto, pessoas de projeto. Mas quando fala da grande massa, é desenvolvimento. Então, o curso que mais hoje tem a ver com as áreas de engenharia. Engenharia de computação, engenharia, então, que é o que tem mais ligação com a matemática. Né? Aquele viés mais puxado ali para programação, para matemática. Então, esse é um desafio. Nós temos o programa de estagiários e abrimos agora e acabamos de iniciar um programa há 2 semanas atrás de trainees de desenvolvimento. São profissionais que já entram contratados pela Tivity, são funcionários, não é um programa de estágio, são funcionários contratados em que nós investimos em toda a formação dele. São profissionais que estão no final de uma faculdade ou que acabaram agora. E nós damos todo o curso, mentoria e já colocamos essas pessoas, após uns 2 meses mais ou menos de programa, já rodando em projetos. Que é onde realmente vai aprender com maior proeficiência, né? Onde você vai trazer profissionais ali mais qualificados. E desses profissionais, os que mais se despontarem no final serão promovidos a júnior. Então, eles entram hoje como se fossem assistentes, né? Como trainees mesmo, já com salário, com os mesmos benefícios que qualquer colaborador hoje da Tivity, e depois promovemos eles para júnior no final do programa, os que se destacarem. Né? É curioso o que você está falando, porque a grande discussão, como você bem lembrou, a inteligência artificial virou popular, virou conversa de boteco, como eu gosto de falar, porque todo mundo fala sobre inteligência artificial desde o momento da popularização do ChatGPT. Sim. Né? E eu lembro muito bem, em dezembro de 2022, foi 22, né? Foi 22. Que finalzinho de novembro. Foi finalzinho de novembro que foi criado o ChatGPT pela OpenAI, mas em janeiro, se eu não me engano, a Microsoft colocou ali os 10 bilhões de investimentos na
na OpenAI. E desde então, eu vejo, porque eu tenho programa de televisão falando de negócios, de tecnologia, eu vejo essa preocupação global entre as pessoas das mais variadas faixas, das mais variadas classes sociais em relação à inteligência artificial. E quando existe essa preocupação, é por conta de emprego. É por conta de ameaça de postos de trabalho. E aí chega um grande executivo de tecnologia, como é o caso do Daniel Caleiro, dizendo que, peraí, o nosso grande desafio, na verdade, é trazer talentos de tecnologia, trazer talentos humanos de tecnologia e gente qualificada. Esse é hoje o grande desafio, talvez, do setor global. Você acha que isso é global, não é só uma realidade brasileira? Esse desafio de atração de gente capacitada na área? Sim. É o grande desafio a formação com um rápido espaço de tempo, né? Porque, assim, hoje nós não temos mais aquela... vamos esperar 1 ano, 2 anos, daqui a 2, 3 anos vai evoluir essa tecnologia. A IA, assim como algumas outras tecnologias, elas evoluem todos os dias. Se você deixa de ler uma matéria um dia, você já fica ali desatualizado do tema. Então, essa questão de ter pessoas qualificadas, porque não é só pessoas como tinha muito tempo atrás de desenvolvimento, um back-end, um front-end. Nós precisamos desses profissionais, né, que vão desenvolver a parte de trás. Quando você aperta um botão, existe um back-end que a gente chama, né, que é onde faz a mágica acontecer, onde ele conecta todas as coisas e executa aquele simples clique num botão que você faz no aplicativo. Esses profissionais ainda são muito necessários, mas tem uma outra camada que se popularizou muito, que é a engenharia de dados, ciência de dados, que é onde cria essas arquiteturas, todos esses algoritmos de IA são criados por profissionais que já existem há muito tempo, mas que não tinha grande escala. Hoje em dia, a grande dificuldade é achar esses profissionais. E você trouxe um ponto só bem que eu acho interessante, sobre substituição de postos de trabalho. Isso. Eu acho que esse é um tema bem complexo e controverso. Para você ter ideia, todo mundo fala, poxa, mas aí vocês vão somente ter pessoas de alto nível de estudo, né? Não um nível de pessoa, mas de alto nível de estudo, que são cientistas, engenheiros de dados, né? Como vai ficar as outras pessoas? Se você ver, teve ontem ou anteontem uma matéria que o CEO da NVIDIA falou assim, os grandes milionários nos Estados Unidos, né, porque é por de lado, grandes milionários serão pedreiros e encanadores. Por quê? Porque tem uma necessidade tão grande de construção de data centers, de construção de infraestrutura para rodar toda essa tecnologia, que ainda vão ser necessários muitas empresas para a fabricação de cabos, de canos, de tijolo, profissionais para fazer toda essa parte que ainda era necessário. A gente fala das revoluções, né, do vapor lá atrás, revolução do motor, e de lá para cá foi sendo substituído muito profissional. E essa substituição ela é normal, vai acontecer ao longo da história do mundo, como sempre aconteceu. Não é porque a IA é a malvada que vai substituir todo mundo. Ela vai substituir profissionais que não saibam utilizar a inteligência artificial ou que não evoluírem, né, junto com essa tecnologia. A IA, então, não é uma vilã. Não é uma vilã. Aí ela não é uma vilã. É que eu dei uma respirada aqui. Você deu uma respirada que eu quase achei. Será que é uma vilã? Afinal, será que é uma vilã? Não é uma vilã. Então. A IA ela vai ajudar, como vem ajudando muito as pessoas. Inclusive, para inclusão das pessoas, nesse evento que você comentou, teve outras etapas além de São Paulo, em que foi feita uma pergunta, no final de uma palestra minha, uma pessoa fez uma pergunta e falou, poxa, mas como que está esse tema para inclusão de pessoas? E a pessoa que estava perguntando, ela era autista, né? Como que está essa inclusão para autistas, né? Para outras pessoas que têm algum tipo de necessidade especial? E junto comigo no palco estava uma pessoa que ele é autista. E ele falou assim, posso responder, Caleiro? Ele falou assim, eu sou autista. E tem uma série de novidades e coisas que a IA ajudam na inclusão. Ele era uma pessoa um executivo de alto nível aqui no Brasil, e que ele se colocou ali numa condição de falar assim, eu sou autista e isso está me ajudando a me incluir pelas minhas características. Então, a IA ela não é uma vilã. Ela ajuda na inclusão, ela ajuda a trazer uma maior eficiência para empresas, maior competitividade e trazer o que a gente sempre fala, né, de que as pessoas elas se sintam pertencidas e que tenham a personalização. E agora nós falamos da hiperpersonalização,
que é você sair de um nível de grupo e personalizar o nível da pessoa. Então imagina, a inteligência artificial ela ajuda muito. Ela não é uma vilã, ela vai realmente, se bem aplicada. Qualquer tecnologia. Assim como as armas que foram criadas para um bem específico, né, existem os vilões que utilizam. Então toda tecnologia vai ter ataque de cibersegurança com hackers, né, que atacam as empresas com IA. Então assim, é uma tecnologia, assim como qualquer outra, que vai trazer uma grande eficiência para o mundo e para as pessoas. Quantas pessoas vão se beneficiar na saúde com curas, com remédios, né, que vão ser utilizados a larga escala em breve? Então, acho que, na minha opinião, não é uma vilã. Daniel, você falou muito rapidamente sobre os data centers, né? Os centros de dados, os data centers. Sim. Como é que vocês se posicionam? Porque vocês tinham uma base, né, de Nativity dos data centers, né? Perfeito. A Tivity, ela tem uma história com data centers, Isso. né? Ela tinha data centers em toda a América Latina, tem aqui em São Paulo, no Rio, Colômbia, vários países aqui. E ela fez uma spin-off da operação de data center. Ela separou da Tivity uma empresa chamada Takoda Data Centers, que hoje ela é uma relação de parceria com a Tivity. Ela fez realmente esse spin-off, justamente porque uma coisa é você ter que cuidar de uma infraestrutura física, né, de data centers, de prédios, de muito capex, né, muito investimento, e isso traz um peso grande para a empresa no sentido de gestão. Então ela separou Tivity Serviços, que é muito mais fluida, né, com decisões rápidas numa empresa, e a Takoda em outra. Então nós temos uma relação muito forte. A Tivity tem hoje participação nos data centers da Takoda, em que nós temos nossa própria nuvem privada da Tivity dentro dos data centers da Takoda. Então hoje nós temos, por exemplo, quando nós vamos treinar modelos de inteligência artificial, inferências, nós temos máquinas de GPUs, né, que são as máquinas que tem maior processamento para inteligência artificial. Nós temos hoje uma infraestrutura de GPUs para treinar os nossos modelos. Então a Tivity ela vende a infraestrutura de parceiros, AWS, Google, como eu falei, Microsoft, como também prover para os clientes a própria infraestrutura privada de nuvem da Tivity. Então nós sim estamos muito antenados com esse mercado e conectados principalmente pela Takoda Data Centers. O seu cargo na Tivity, ele é diretor, o Daniel, né, como eu apresentei, é diretor de transformação digital e inovação na companhia. O que faz esse cargo? Olha, esse cargo resolve problemas, como a gente falou. É uma equipe focada em alguns pilares, né? Quando falo de transformação digital, a minha área é responsável por toda a parte de desenvolvimento de software. Então, fazer uma descoberta, um entendimento, uma consultoria estratégica para as empresas, desenvolver um novo produto, um novo software. Então, a gente vai desenvolvimento de software, toda a parte de sustentação desse software em produção, times 24/7, missão crítica, né? Para ficar ali responsável por manter as operações no ar. Nós temos toda a jornada de dados e inteligência artificial, então toda a fundação de base analítica, como é muito falado, né, os data lakes, warehouses, então toda a jornada de dados e inteligência artificial e também IoT, então todas as conexões com sensores, câmeras, internet de borda, né, internet na borda ali com edge, computing. Toda essa jornada de transformação fica na minha responsabilidade. Então, quando eu coloco ali Daniel Caleiro, diretor de transformação digital, transformação digital, dados, inteligência artificial, IoT. Então, tem uma série de temas ali dentro. E, além disso, você é diretor de inovação da companhia. Como você define a inovação? Inovação, ela é algo que você não necessariamente vai criar algo novo. Você pode reinventar alguma coisa em que traga uma maior eficiência para um processo. Isso já é inovar. Então, se você tem um processo que ele roda de uma forma e você consegue desenvolver algo, fazer algo em que ele traz maior eficiência, eficácia, né, uma forma diferente de fazer e aquilo traz um resultado positivo, ele já pode ser considerado uma inovação. Né? Nós temos a mania ou o costume de falar que inovação, poxa, preciso criar algo novo, tudo do zero é uma inovação. Não necessariamente. A inovação é um processo que ele vem desde você ter uma construção de uma ideia a entregar algo em que ele traz um resultado efetivo para as empresas.
Então a inovação tem que sair daquele estigma de vamos criar uma nova roda, entendeu? Criar algo para substituir aquilo. É algo evolutivo a inovação. A gente comentou sobre formação de time, né? Você que comanda 500 profissionais de tecnologia só no seu núcleo, vamos chamar assim. O que você mais costuma passar para todos esses 500 profissionais? O que você... Eu não estou falando de legado, não. Eu estou falando do dia a dia. O que você costuma passar para eles para ter mais eficiência? Ouvir. Eu acho que ouvir é o principal ponto. Se você está... todas essas pessoas que estão na nossa equipe, de alguma forma, elas representam a companhia dentro do cliente, em qual seja a atividade que ela esteja. Então, o grande ponto é sempre, vamos ouvir primeiro para propor algo em que vai trazer um resultado para o cliente e não simplesmente vender um produto. Temos mais de 400 produtos e ofertas na Tivit para vender para os clientes, mas o grande foco é vamos ouvir o cliente. Então, ouvir é um pilar. O segundo pilar é estudar, é estar atualizado, é ver o que acontece no mercado. Isso eu também achei curioso, porque ao longo do programa você falou assim, você não pode ficar desatualizado um dia sequer, uma hora sequer, porque inteligência artificial, as coisas vão acontecendo e se transformando de uma maneira muito rápida. Como é que você se atualiza, Daniel? Bom, primeiro a gente tem grupos de executivos, por exemplo, a IA Brasil, né, que é um dos que me convidaram para estar aqui nesse podcast também. Eles têm uma série de grupos de temas sobre diversos pilares ali. Então ali tem desde temas de inteligência artificial, tecnologia. Então é um ponto, né, você ter grupos qualificados para você ter informação qualificada e sanitizada. A gente tem que tomar cuidado para não querer ser onipresente e onisciente. Senão a nossa cabeça, né, nossa mente, ela não aguenta também. É um volume muito grande de informações. Né? E que se a gente ficar nesse ciclo de todo dia ter que ler todas as matérias, realmente fica muito difícil, né? E chega a um burnout ali. Então, acho que assim, podcasts são muito importantes para atualizar. Canais de comunicação que são idôneos e imparciais para trazer comunicação. E também ali, né, grupos seletos, mas poucos, não ter muitos grupos, senão você vai ter um grande volume de informações desnecessárias. Qual que é a sua formação? Minha primeira formação, olha que curioso, né? Eu sou hoje de tecnologia. Minha primeira formação foi em pessoas. Eu fiz recursos humanos, né? Exatamente. Então, eu não vim de um viés de tecnologia. Depois eu fiz outros, obviamente. Tem administração. Fiz especialização em tecnologia pelo MIT também. Então, novas tecnologias, suas aplicações práticas. Fiz MBA. Então, segui uma carreira. Mas é bem curioso porque fala assim, poxa, preciso começar num grupo, numa formação de engenharia. Eu não comecei. Não começou. Eu comecei com pessoas. Por isso que hoje, né, esse cuidado com a pessoa e a inteligência artificial me trouxe essas primeiras bases, primeiras formações, esse olhar não só para a tecnologia, mas sim para o negócio. Mas como é que você foi parar em tecnologia? Eu fui em uma empresa que eu trabalhei. Eu estava num momento ali em que eu fazia a gestão de pessoas de uma equipe de atendimento e essa equipe ela foi mobilizada para uma outra empresa terceirizada. E ali fui convidado a participar de um grupo chamado uma área de digital, na Nextel. E ali começou, eu já tinha um pouco de vivência na IDS, lá atrás foi comprado pela HP, mas ali começou uma história mais focada na tecnologia, que foi aonde eu fiz toda essa imersão em agilidade, em desenvolvimento, em produto. Foi meio que por acaso, porque eu fui indo levado para a tecnologia e quando você experimenta a tecnologia, é um bichinho que você não quer sair mais. Teve um momento ali que você se apaixonou mesmo por tecnologia? Pelo que você falou, você até então não era um sujeito apaixonado por tecnologia. Você descobriu ao longo do caminho. Sim. Eu sempre gostei da tecnologia pela facilidade que ela trazia para a vida. Né? Então, eu sempre fui um early adopter, né? Sempre adotei muito cedo a tecnologia, sempre gostei muito de tecnologia, mas eu não era aquela pessoa que gostava de ficar atrás do computador numa tela preta, como sempre se desenvolveu, né? Ficar ali codando, desenvolvendo códigos. Então, eu era uma pessoa de comunicação, de gente, já fui de área de treinamento, inclusive, eu já ministrei treinamentos na minha carreira. Então, eu tinha esse viés de negócio. E eu sempre me incomodei muito que as pessoas de tecnologia só pensavam na tecnologia.
E aí, nesse momento de convite de ir para a área de digital, que eu pensei, poxa, agora eu acho que eu consigo juntar um olhar de negócio e estudar profundamente tecnologia. Já desenvolvi código, Sim. fiz curso de desenvolvimento de front-end, de back-end, mas não era uma... Isso foi para facilitar conversas minhas, hoje em decisões, uma melhor arquitetura, um melhor desenvolvimento, um melhor sistema. Eu consigo opinar porque eu tenho um conhecimento, mas eu vim de um mundo em que eu queria juntar tecnologia com o negócio. Então, eu tinha uma vivência de negócio e eu fui aprender a tecnologia. Teve um caso, qual foi o caso mais impressionante que você viu nos últimos tempos em relação à tecnologia, em relação à AI? Teve alguma coisa que te chamou muito a atenção? Olha, AI e tecnologia, ela nos surpreendem a cada dia. Porque, assim, a cada situação nós temos novos desenvolvimentos, né? Esse que eu falei que nós fizemos de uma grande operadora de saúde, nós fizemos casos, por exemplo, que é muito bacana, de visão computacional. Tem uma grande empresa, né, uma das maiores empresas no setor de agro, em que nós desenvolvemos visão computacional para ver se as pessoas estavam andando em locais seguros, utilizando os EPIs. Então, assim, são casos em que nós ajudamos a salvar vidas. Nós ajudamos a trazer uma melhor forma de trabalhar para as pessoas, uma melhor eficiência. Não é à toa que, por exemplo, a gente estava numa reunião, isso é bem emblemático, vai ser bem rápido que eu vou contar. A gente estava nesse projeto de visão computacional para a segurança de pessoas. E no meio de uma das reuniões com esse cliente, eu falei assim, quais outras áreas, além daquela planta ali, a gente poderia fazer? Aí ele abriu o CFTV, né, com várias câmeras conectadas, falou, aqui não tem importância, aqui não. Tá vendo aqui, por exemplo, uma área de caldeira. Aqui ninguém entra sem a paramentação adequada. E ele colocou aquela câmera, né, a gente estava remoto, em evidência ali na reunião. O que aconteceu? Batata, né? Entrou uma pessoa com uma roupa, um supervisor com uma roupa azul, que ali tinha que ter aquela roupa de vulcão, né? Aquela roupa cinza, né? Ele entrou ali, o supervisor foi lá, conversou com a pessoa, pegou o equipamento de mexer na caldeira, mexeu, a reunião parou, deu um problema ali na reunião, falou, espera aí que a gente precisa resolver isso aqui agora. Onde a empresa achava que não tinha problema, nós, por meio da tecnologia, conseguimos monitorar milhares de câmeras ao mesmo tempo, centenas, milhares de câmeras ao mesmo tempo, que hoje o ser humano não tem essa capacidade. Eu precisaria de uma equipe gigantesca, com telões assim, para monitorar. Então, salvar vidas, aumentar a eficiência das empresas e conectar. A Tivit, ela tem um slogan que é conectando tecnologia para o mundo melhor. E é isso o nosso foco. É como que nós conseguimos conectar a tecnologia para transformar o mundo melhor para as pessoas e para as empresas. Muito bem. Daniel Calero, nosso convidado hoje no Fala Aí. A gente tem uma lembrança oferecida pela Semantics, esse troféu para os nossos convidados aqui do videocast, porque, como diz o troféu, você, Daniel Calero, deu voz e dá voz à inteligência que transforma negócios e impacta bilhões de vidas. Parabéns. Obrigado. Parabéns pela sua trajetória, pelo seu trabalho diário. São 500 profissionais que você comanda dentro da Tivit e pelas suas ideias, que aqui a gente pôde conhecer no Fala Aí sobre tecnologia, sobre AI, sobre carreira, vida, sobre tudo. Muito bom, obrigado a Semantics pelo presente, pelo convite aqui. O Caramachi, um grande parceiro nosso, o Léo, né, que são um dos líderes, Leonardo Santos, super parceiro. A Semantics nos apoia também em projetos. A Tivit é uma empresa de tecnologia. A Semantics também, nós não concorremos, nós somos parceiros também. Então é uma empresa hoje que nos apoia em alguns grandes projetos também ali na Tivit. Acho que esse ecossistema de tecnologia, a gente tem que parar de ser só concorrente e ser empresas que se apoiam para ajudar ao Brasil ter o que a gente sempre fala de soberania, não sair da segunda divisão, né, que o grupo também fala, e ser um país em que nós somos agentes de transformação dos negócios, seja por meio da IA, seja por meio de qualquer outro tipo de tecnologia. Nós estamos aqui para conectar os negócios de uma forma mais eficiente. Muito bem. Esse é Daniel Calero, diretor de transformação digital e inovação da Tivit. Obrigado. Obrigado, Bruno. Pela presença aqui no Fala Aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. E obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O Fala Aí volta a qualquer momento.